Bom, o tema da nossa reflexão de hoje chama-se Preparai o Caminho. E lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 4 e 5, mas a gente vai começar pelo 4. Aqui está falando de João Batista, que pregava no deserto, arrependimento, e ele pregava justamente porque Jesus havia nascido, e ele estava preparando o caminho para o Salvador, dizendo para o povo se arrepender, era chegado o reino de Deus, porque o Filho de Deus havia nascido, havia trazido uma mensagem de salvação. Então, acompanha aí Lucas capítulo 3, versículo 4, diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Até aqui. Olha que interessante, cada palavra, cada verbo dentro da palavra de Deus tem um significado e não é colocado à toa. Quando você vê João Batista, em primeiro lugar, são algumas características, alguns pontos que eu quero chamar a atenção com vocês. É o seguinte, aonde que estava João Batista? Qual era o lugar que ele estava? No deserto, sim? Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João Batista estava falando o seguinte, no deserto ele falava, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ele não estava dizendo, olha, Deus vai preparar o caminho da humanidade, dos seus filhos. Não, é um verbo imperativo. Vocês lembram do verbo imperativo? É aquele que você ordena, preparai. Ou seja, ele está querendo dizer para nós, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E aqui é muito interessante por dois motivos. Primeiro, é uma responsabilidade que Deus traz para nós, preparar o caminho do Senhor, e esse caminho que ele está dizendo é um caminho que se encontra no deserto, porque João Batista estava no deserto, falando essas palavras para o povo, preparar o caminho do Senhor. E olha que interessante, eu estava meditando sobre essa palavra, e Deus começou a me revelar uma coisa muito interessante, que há muito tempo eu tenho ministrado aqui, eu tenho falado nos discipulados, o pessoal dá risada, mas agora veio a luz, veio o entendimento daquilo que eu sempre falava, e eu não entendia direito, mas agora ficou mais claro, e vocês vão se lembrar porque eu falei isso várias vezes aqui. Existe uma enorme diferença entre aquilo que a gente conhece da palavra e aquilo que de fato a gente vive. A gente pode conhecer muito da palavra de Deus, a gente pode ser um grande teólogo, a gente pode conhecer as escrituras de cor e salteada e ter muito conhecimento aqui. Aliás, no primeiro momento, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, toda a palavra que a gente recebe, ela vem aqui no nosso entendimento. O Senhor não fala na palavra que a gente tem que servir ao nosso Deus com entendimento? Pois então, o primeiro momento é o entendimento. A gente recebe a palavra aqui na nossa mente. Mas, a partir do momento que essa palavra ela vai entrando na nossa mente, ela começa a entrar nos nossos corações. E muitas vezes é um caminho longo, daqui para cá. Por quê? Eu não sei vocês, eu vou falar algo de mim. Muitas vezes, muitas circunstâncias da minha vida, eu conhecia a palavra. O versículo vinha diante de uma tribulação, uma situação que muitas vezes não era esperada. Vinha um versículo na minha mente. Vanessa, faz tal coisa porque a palavra fala tal coisa. Mas pasmem vocês, não sei se é só a exclusividade minha, muitas vezes eu não conseguia viver essa palavra. Não conseguia. Aí você fala, nossa pastor, mas que crente que você é, que cristã que você é que você não conseguia viver? Gente, por muitas vezes. Eu conhecia, mas eu não, daqui para cá era um caminho que muitas vezes não, sabe, assim, parece que o caminho era difícil e muitas vezes eu falo, Deus, por mais que eu entenda a tua palavra, eu não consigo viver, me ajuda. Muitas vezes eu clamei ao Senhor, Deus tem misericórdia da minha vida, porque isso para mim não é fácil. Principalmente quando a gente fala de perdão, quando a gente fala, não é verdade? Quando a palavra do Senhor fala, e não é uma palavra agradável, quando o Senhor fala, olha, aquele que te fere uma face, dê a outra face. Não é fácil. Vai dizer que é fácil? Para vocês é fácil? Não? Se tiver alguém que seja fácil, amém, glória a Deus por isso. Mas geralmente não é. Então existe um caminho daquilo que nós conhecemos, daquilo que realmente nós vivemos. E aí,
Quando a gente começa a ver que Deus ele tem grandes sonhos, grandes projetos para nós em 2019, passa também por esse caminho. Quando Deus quer colocar a gente em algo melhor, um patamar maior do que nós já estamos vivendo hoje, Ele precisa preparar um caminho, endireitar o caminho. Só que Ele conta conosco nesse trabalhar. E aí você fala, tá bom, pastor, eu entendi que existe um caminho daqui para o coração e que muitas vezes não é fácil. E como que é esse caminho? O que tem que ser feito? E aí é onde João Batista nos alerta. Esse caminho, ele é feito no deserto. Uau! Você fala, nossa, mas o deserto é um lugar terrível, é um lugar onde não tem nada. Deserto é deserto, o nome já fala. O que você encontra no deserto? Absolutamente nada. Só que para você tirar aquilo que você tem de conhecimento de Deus, seja qual for o teu conhecimento daqui, para você começar a viver esse canalzinho, esse caminho, essa estrada, ela tem que passar pelo deserto. E é o deserto que muitas vezes, muitos de nós fogem e quer correr e não quer passar pelo deserto. Mas, se a gente for olhar, vamos olhar o exemplo, eu gosto sempre de dar um exemplo do próprio Filho de Deus. Jesus, ele teve que passar por um deserto. Lá em Lucas, no capítulo 4, aqui eu não coloquei, mas depois você pode acompanhar as escrituras, Deus tinha um plano na vida dele, um propósito de usar a vida dele ministerialmente, de fazer diferença no mundo, de levar salvação. Só que olha que interessante, o ministério de Jesus começou com quantos anos? Vocês se lembram? 30 anos de idade. E vocês se lembram depois de que situação que começou o ministério dele? Depois de passar por um deserto. Lucas capítulo 4 fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E uma vez que ele foi tentado, ele passou por um monte de situações que está lá, depois você confere a leitura. Quando ele saiu daquele deserto, ele não estava mais cheio do Espírito, ele entrou cheio do Espírito Santo. Quando ele saiu, você vê o último versículo falando que ele saiu cheio de poder do Espírito Santo. Você vê a diferença quando a pessoa passa por um deserto. Jesus entrou cheio do Espírito e saiu cheio do poder. E o ministério de Jesus, de fato, só começou a partir de então, a partir do deserto. Tá, aí você fala assim, tá, pastor, eu já entendi que o deserto é bom, só que ao meu ver, aos meus olhos, ele não é tão bom assim. É verdade, o deserto, aparentemente, quem que gosta de passar por um deserto na vida? Por uma situação complicada, uma tribulação que se estende, às vezes por anos, um problema familiar, um problema de relacionamento conjugal, um problema financeiro, são os desertos da nossa vida e que muitas vezes não são agradáveis quando a gente está passando, mas quando, queridos, e é isso que nós precisamos nos atentar, quando a gente permite que o Espírito Santo nos conduza por meio da sua graça a esses desertos, aí nós começamos a ver muitas coisas, nós começamos a crescer, a amadurecer, a nos aproximar mais de Deus, a ter mais intimidade, comunhão com Deus, e muitas coisas começam a acontecer nas nossas vidas e ao nosso redor. Isso aconteceu na vida de Jesus, o ministério dele foi marcado, nunca mais foi o mesmo, e as nossas vidas também. E aqui tem alguns aspectos, só lembrando para vocês, alguns aspectos do deserto que a gente encontra dentro da palavra e que realmente você fala assim, puxa, são pontos que a gente precisa de vez em quando lembrar, porque de fato não é agradável, mas quando a gente começa a perceber o que Deus está fazendo com a gente no meio do deserto, a gente começa a ter mais, digamos assim, mais força para passar por ele, mais confiança em Deus, e aquilo se torna um pouco mais agradável. Então, por exemplo, um ponto que é importante a gente lembrar, que no deserto Deus mostra a sua glória. Olha que interessante, você fala, puxa vida, mas só no deserto? Se você olhar, começa a examinar as escrituras e você vai ver que toda vez que uma mulher de Deus, um homem de Deus, passaram por momentos estressantes na vida, passaram por momentos ali grandes de tribulação, de desertos, que muitas vezes eram ali, é só Deus mesmo que podia fazer um milagre, Deus se revelou, Deus mostrou a glória e Deus fez um milagre. Ali, se você quiser acompanhar, tem Êxodo 33:18, eu não coloquei aqui porque são bastante referências,
referências, mas lá em Êxodo 33:18, você vê que Deus começa a falar sobre a sua glória no meio do deserto, quando o povo de Israel, vocês lembram quando o povo saiu do Egito e eles foram levados para o meio do deserto? Peregrinaram por 40 anos no meio do deserto, e ali Deus fez grandes maravilhas na vida daquele povo. Uma delas foi mostrar a sua glória e a sua grandeza. No deserto também, Deus provê as necessidades do seu povo. Por isso, queridos, há esperança para nós. Eu não sei qual é a tua condição, não sei o que está passando na sua vida, na sua cabeça, na sua história, enfim, mas o Senhor é o Deus provedor, é o Deus que provê as necessidades do seu povo no meio do deserto. Porque quando a gente tem condições de fazer alguma coisa, onde que está a glória de Deus? Se você pode trabalhar, se você pode fazer, a glória é sua. Mas quando você se encontra no meio do deserto, na dependência exclusiva de Deus, e ninguém gosta, gente. A gente fala na teoria a gente fala, eu confio em Deus, eu dependo de Deus. Na prática, não é tão fácil e tão simples assim, você viver exclusivamente na dependência de Deus. E aí você vê, por exemplo, o povo que saiu do Egito, eles tiveram as suas necessidades supridas. Isso está lá em Êxodo 16:35. Você vê Deus mandando água, mandando maná, mandando codornizes, que eram carnes, né? Enfim, e você vê Deus suprindo todas as necessidades daquele povo. Outro ponto. No deserto, Deus faz aliança com o seu povo. Está lá em Êxodo 34:10. O que é aliança? Queridos, nada mais é, a Santa Ceia é uma aliança que o Senhor faz conosco. Qual é essa aliança? Essa aliança é uma aliança que ela não pode ser quebrada, assim como nenhuma aliança, de ser fiel a nós. Ainda que nós sejamos infiéis, diz a palavra de Deus, Deus permanece fiel. O amor dele não pode ser quebrado. A gente pode, em alguns momentos, desagradar, desonrar o Senhor, mas se nós nos arrependemos, ele fala que ele é fiel e justo para nos perdoar. Então a aliança dele é inquebrável. Nada pode nos separar desse amor. Não existe morte, não existe tribulação, não existe pecado, não existe nenhuma situação que pode te separar desse amor. É o que a palavra de Deus diz. E você vê nessas passagens, Êxodo e tantas outras, o Senhor fazendo aliança de fidelidade. Jamais te abandonarei. Você está no meio do deserto, mas eu jamais vou te abandonar. Então você vê todas essas características acontecem, interessante, no meio do deserto. No deserto, Deus também ensina a gente a viver pela fé. A viver pela fé, que não é fácil. É você não ver nada, é você não ver saída, você não ver solução para a tua dificuldade, para o teu problema, e de repente você vê Deus abrindo uma porta diante de você. Assim foi Moisés, diante dos cavaleiros que vinham atrás, seguindo o exército deles, o povo de Israel aflito, porque tinha um mar diante deles. Como que nós vamos fazer? Os cavaleiros de Faraó vindo atrás, um mar à frente, não tem o que fazer. Agora acabou, não tem mais jeito. O que eu vou fazer? Fé. Deus falou o que para Moisés? Moisés, toca. Eu te dei um cajado. Esse cajado representa o quê? A fé. Toca com fé essa situação. É uma situação que realmente ela fugiu o controle das tuas mãos. É por isso que chama-se fé. Se dependesse de você, não era fé, não precisava de fé. Amém, irmãos? Se depende de fé, então toca o mar, Moisés. E o que aconteceu com o mar? O mar simplesmente se abriu e o povo passou. E tudo isso aconteceu, mais uma vez, no deserto. E muitas coisas, queridos, Deus, ele começa a trabalhar nas nossas vidas no deserto. E aí a gente começa a ver que aquele caminho que antes era tudo aqui no meu intelecto, na minha mente, o que eu conhecia, o que eu sabia de Deus, de repente, através do deserto, um caminho de deserto, de repente eu estou vivendo a palavra de Deus. Como é bom. A palavra do Senhor diz que é melhor ser praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. O que adianta a gente só ouvir palavras maravilhosas, pregadores maravilhosos, mas se a nossa vida não muda, não adianta. Quantos cristãos, irmãos, quantos cristãos que a gente conhece, que está há trocentos anos na igreja, que conhecem a Bíblia mais do que eu e você juntos. Eu já vi pessoas assim, é triste, porque a pessoa é uma enciclopédia ambulante, ela conhece todos os versículos, mas quando você olha
Olha para a vida dela, olha para a essência dela, e você não consegue enxergar muitas vezes Jesus, porque há um obstáculo, há um abismo daqui com aqui, o caminho não liga. E aí você começa a perceber por que Deus começa a te conduzir por um caminho de deserto, porque Ele quer nos tornar pessoas praticantes, pessoas aonde Ele possa vir fazer morada nos nossos corações, aonde Ele possa ser glorificado. Amém? Alguns pontos nesse versículo 5, um pouquinho mais para frente. Olha que interessante. E aqui são 4 pontos que eu queria chamar a atenção com vocês. Primeiro, todo vale, aqui João Batista falando ainda, né? Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Olha que interessante. São esses 4 pontos que chamam muito a atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, quando ele fala, olha, endireite o caminho do Senhor, ou seja, significa que o caminho está meio tortuoso, sim? Daqui para cá, né? Se ele está falando prepara o caminho, endireita o caminho não está bom. E aí ele começa a falar que todo vale será aterrado. Primeiro, o que é vale? Uma profundidade? Algo profundo, né? Um vale. Você está num lugar alto e de repente você cai num abismo. Todo um buraco, um vale. Todo vale será aterrado. O que representa esses vales na nossa vida? O que será que representa? Que eles precisam ser nivelados? Pensamentos ruins, dificuldades, murmurações. Vocês lembram como o povo no deserto murmurava? Ah, Deus, olha, o Senhor está fazendo a gente passar por um caminho, mas melhor era o alho que a gente tinha lá no Egito. A gente era escravo lá no Egito, mas pelo menos a gente comia bem, a gente tinha comida farta. Murmuração. Eles estavam reclamando, Deus estava conduzindo eles por um caminho, aquele deserto, não é que Deus estava feliz em fazê-los sofrer no meio do deserto, Deus não queria isso, Deus queria se revelar e queria endireitar as veredas no meio do deserto, mas o povo, não Senhor, imagina, não, isso está ruim, tá. Às vezes a gente, queridos, e vamos prestar atenção, porque às vezes a gente começa a falar, eu vi já muita gente criticando, né, o povo de Israel, que povo ingrato, povo murmurador, povo que não sei o que, mas muitas vezes, a gente sem perceber, inconscientemente, muitas vezes a gente está na mesma condição de ingratidão por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. A gente costuma olhar mais o lado que não deu certo, aquilo que não está bom ainda, e a gente se esquece muito daquilo que Deus está fazendo. Está faltando comida para vocês? Não, tá todo mundo fortinho, bem alimentado, vestido. Tá faltando saúde? Pastora, tá faltando um pouquinho. Tá, mas nós vamos orar, o Senhor vai curar. Mas você tá aqui. Amém? Você está aqui, está feliz, tá, a tua família, você está bem, por maiores dificuldades, obstáculos que você teve até aqui, mas você também teve respaldo de Deus. O Senhor te alimentou, o Senhor te sustentou para que você pudesse estar aqui. Deus usou alguém, um irmão, usou a igreja, enfim, alguma coisa, Ele enviou um anjo pessoalmente, mas alguma coisa Ele fez para que você pudesse estar aqui. Então, esses pensamentos, o egoísmo, de muitas vezes a gente olhar só para nossa situação, para nossa condição, tudo isso são vales que precisam ser aterrados. E como que ele vai ser aterrado? É somente através de Jesus Cristo. É só quando a gente dá vazão para o Espírito Santo entrar e falar, Senhor, eu quero ser uma pessoa com mais compaixão, eu quero ser uma pessoa que estendo a mão, eu quero ser uma pessoa transformada, menos egoísta, me ajuda. Me ajuda. E aí quando a gente começa a deixar o Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos é identificar dentro de nós os vales. A gente não tem hábito de olhar para os nossos corações e identificar e sondar os nossos corações. E o Senhor fala que Ele sonda as mentes e corações e muitas vezes nós não fazemos reflexão. Aonde está o meu coração? Porque aonde está o meu coração, aí está o meu tesouro. Será que meu coração está nas coisas desse mundo? Está nessa terra? Quando eu perco o emprego, eu desabo, eu desmorono, eu entro em depressão? Quando o meu relacionamento não vai bem, quando as coisas em casa não vai bem, discutir com o marido, sei lá, qualquer situação, como que eu fico? No primeiro momento eu fico abatida, mas depois eu já me levanto em oração, eu coloco diante de Deus, ou eu desmorono mesmo?
Então, são essas situações que o Espírito Santo quer entrar na nossa vida para nos transformar. Esses, então, são os vales que precisam ser aterrados na nossa vida. Aí, quando ele fala, o segundo ponto, nivelado todos os montes e outeiros. O que é monte e outeiro? O que é monte? Lugar alto, né? Então, já é diferente do vale. Vale era uma coisa lá para baixo. Agora ele está falando para nivelar aquelas coisas que estão lá para cima, os montes. E quais são os montes da nossa vida? Também, não deixa de ser. Mas aí a gente pode colocar soberba, orgulho, arrogância, situações que muitas vezes a gente se coloca num lugar patamar acima. Né? Principalmente os líderes, né? Líderes espirituais, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes se colocam numa condição acima, superiores, e tudo isso são coisas que a gente tem que olhar dentro do nosso coração. Eu me lembro, há uns anos atrás, é uma situação que, né, eu nem tenho vergonha de falar isso, porque abertamente meu marido já compartilhou isso inúmeras vezes com vocês. A gente tinha muito orgulho mesmo, e é um motivo de muita alegria para a gente, é honra até hoje, de ele ser formado pela USP. Fez graduação, fez mestrado e fez pós-graduação na USP. Isso, gente, é um privilégio, não é? Nos dias de hoje, você fala, puxa vida, é uma honra, é uma alegria, e é até hoje, é um motivo de gratidão a Deus. Só que por muitos anos, aliás, por alguns anos, né, meu amor? Alguns anos, sem perceber, isso era motivo de orgulho. E ele já falou isso várias vezes. Ele abriu o coração várias vezes, sem vergonha nenhuma. Motivo de orgulho. Por quê? Porque sem perceber, não era consciente. Não é que ele era maldoso, mas inconscientemente, ao conversar, ao se relacionar com as pessoas, ele se colocava numa condição, tipo, superior. Tipo, imagina, uma pessoa que vai querer me ensinar. Sabe assim, qualquer outra pessoa querer me ensinar, não sei o quê. E aí, Deus fez ele passar por alguns desertos na vida. Na época, a gente não entendia o porquê, mas Senhor, nós te servimos, nós somos bons cristãos, somos fiéis, só que estava cheio de orgulho no coração. E como que Deus vai usar um vaso cheio de orgulho? Me fala. Deus precisava quebrar, e quebrou, moeu, virou pó, virou farelo. Mas foi bom, porque Deus levantou, Deus fez um novo homem, hoje é humilde e quebrantado. Agora, um outro exemplo, vocês conhecem o pastor Massal, né? Que a gente vive falando dele aqui. E ele é um homem maravilhoso, amoroso. Pensa num homem humilde. E um dia ele estava contando pra gente o testemunho dele, olha a diferença. Ele também é formado pela USP, vocês sabiam disso? Ele é engenheiro, formado pela USP, né, inteligente pra chuchu, é verdade, ele realmente é um japonês muito inteligente, a gente ama ele de paixão. E aí um dia, ele num culto, ele chamou os 2 filhos dele, pegou o diploma dele, da USP, diploma bonito, sabe aquele pele de carneiro, né? Pele de não sei o que, lá todo chiquetoso. No meio do culto, sabe o que ele fez? Ele rasgou o diploma assim, ó. Aí ele deu para um filho, a metade do diploma, e deu para outro filho, para a filha, a outra metade do diploma. Você fala, pastora, esse homem é louco, é pirado? O diploma da USP, pois é. Sabe o que choca, né? Você fala, meu Deus, que homem doido, pirado. Mas sabe o que a mensagem que ele quis dizer com isso? Que tudo bem, é bom, a gente tem que valorizar aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus faz, claro que temos que valorizar, mas nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas desse mundo. É o que a Bíblia diz, entesourar para as coisas desse mundo, sendo que o verdadeiro valor, e era isso que ele estava ensinando para a igreja e para os filhos dele, é a humildade. Esse é o principal valor. O diploma vai ficar. Um dia a gente vai partir, Jesus vai voltar, o diploma vai ficar, o estudo vai ficar, mas o que vai permanecer para a eternidade, que é o que vai ecoar, é o que eu fiz aqui na Terra. Eu tenho um diploma, tá bom, e como que eu estou usando ele? Para ajudar as pessoas? O meu conhecimento, ele está sendo para ferir, para colocar as pessoas, para humilhar as pessoas, ou o meu conhecimento, ele está sendo para edificar, para facilitar, de repente, Jesus entrar no coração das pessoas? Porque isso facilita quando a gente tem estudo, a gente tem sabedoria, a gente estuda, e quando a gente se coloca numa condição humilde, a gente vai falar com as pessoas, o Espírito Santo usa com mais facilidade aqueles que são humildes. Deus usa os quebrantados e os humildes, e é por isso que a gente precisa
olhar para o nosso coração. Senhor, será que há orgulho dentro de mim? Será que há arrogância? Será que há egoísmo? Gente, eu já fui de várias igrejas, eu não sei vocês. Mas a gente já foi de igreja, só para vocês terem uma noção, que você fala assim, puxa vida, né, os pastores são tão jovens, mas a gente já foi de bastante igreja. E eu me lembro que uma das igrejas que a gente passou, é uma coisa triste, né, falar isso, mas é real, aconteceu. A ponto de as pessoas, quando as pessoas cresciam em Deus, oravam, buscavam o dom, e Deus começava, sabe, levantar as pessoas no conhecimento, no dom, os pastores, sabe o que eles faziam? Ficavam com ciúmes e cortavam aquela pessoa. A pessoa estava dando fruto, sei lá, trabalhando nas casas e tal, e de repente começava a crescer muito os trabalhos, tal, porque aquela pessoa estava cheia de dom, sendo usada por Deus e tal, e de repente os pastores, por causa de orgulho, inveja, medo, não sei, medo de competição, medo das ovelhas passarem, ter mais conhecimento do que o próprio pastor, não sei. E aí os pastores cortavam. Então você vê assim que realmente há uma necessidade de cada cristão se deixar passar pelo deserto. O deserto não é ruim. O deserto ele faz bem, ele torna a gente mais humilde, mais servo, mais misericordioso, coloca a gente mais na posição que Deus quer, de servir ao reino dele. E ele é glorificado, simples assim. Bom, então esses são os montes e os outeiros que o Senhor precisa nivelar nas nossas vidas. Agora, ele fala também, em terceiro ponto, os caminhos tortuosos serão retificados. O que é um caminho tortuoso? Vamos pensar primeiro. O que é um caminho tortuoso? Sinuoso, né? Tipo, é um caminho que não... que é difícil, né? Pelo menos a gente que anda de bicicleta. Esses dias aí eu peguei no pedal lá em Paulínia. Eu falei, nossa, que gostoso pedalar nesse lugar, porque é uma cidade plana. Muito plano, você pega, você vai assim, você anda tranquilo. Aí você volta para o aldeia, meu Deus amado, é só curva, para lá e para cá, para cá, para lá. Então, assim, as curvas, né, que é o caminho oscilante, eles representam, o que representa na nossa vida? Representa um coração oscilante, um coração não firmado em Deus, um coração que vira e mexe, tá, sabe assim, eu creio em Deus, mas eu creio quando tá tudo bem. Com dinheiro na conta, quando as coisas estão acontecendo, eu creio. Mas basta acontecer uma situação, aí eu já não creio tanto assim. E aí é o que a palavra chama de cochear entre dois pensamentos, né? Então, a pessoa que vacila muito, né? Que vacila demais. Tipo, eu creio até aqui, até um ponto eu creio na palavra, mas nem tudo eu creio. Eu creio naquilo que me convém. Naquilo que não convém, eu já não creio tanto assim. Então, a pessoa que ela cocheia entre dois pensamentos é uma pessoa que está sempre inconstante. E essa inconstância gera dentro de nós uma fragilidade muito grande. Por quê? Como que Deus tem projetos grandes para nós, para 2019, para a nossa vida, ministério, tudo isso que a gente estava falando desde o início. Mas como que Deus vai derramar algo precioso em nossas vidas, se muitas vezes a gente não tem condições de suportar e de reter aquilo que ele está derramando sobre nós. Então, muitas vezes, o Espírito Santo ele fica limitado em investir na nossa vida. Ele tem que esperar o tempo da nossa maturidade, né, do nosso crescimento, a gente se tornar mais robusto para que ele possa derramar. E aí sim, uma vez que o nosso vaso está restaurado, uma vez que a nossa vida está realmente de acordo, aí ele começa a derramar. Ele não vai derramar o que a palavra fala, vinho novo em odres velhos. Não tem como Deus derramar o melhor de Deus se os odres não têm condições, se eles se rompem, se eles são velhos. Ele precisa de uma nova estrutura, ele precisa de uma nova condição. E é isso que o Senhor está falando para nós. Os caminhos tortuosos serão retificados. O coração oscilante, ele precisa de um coração, um relacionamento, né, com Deus marcado pela santidade. Cuide para que a sua alma seja sempre verdadeira. Então, esse oscilação, né, que é muitas vezes marcado pela falta de santidade, de relacionamento com Deus. Esses dias atrás, a gente estava assistindo não sei vocês, mas lá em casa a gente gosta muito de assistir seriado, né?
E aí tem esse seriado que a gente está assistindo, eu achei muito interessante. Eu estava prestando muita atenção na mensagem por trás do seriado. Chama Breaking Bad, não sei se vocês já ouviram. Já ouviram? Então, eu achei muito interessante. Eu vou fazer só um resumo bem rápido, assim, só para vocês entenderem como que chama atenção. E muitas vezes, num seriado, Deus pode estar falando com a gente de uma maneira muito profunda. E é a história de um homem, né, um chefe de família, e ele é um professor de química, só que ele acaba sendo diagnosticado com um câncer. E ele já está em estado terminal de câncer, né? Tipo assim, o médico deu para ele mais ou menos 1 ano de vida, tipo, arruma tua casa, arruma tua família, porque logo você vai partir. E ele tem um filho com uma paralisia cerebral, um filho já moço, e a esposa está grávida, de 7 meses do bebezinho, da bebê. E essa é a condição que começa o seriado. E aí ele fica desesperado, porque ele fala, eu vou morrer daqui 1 ano, e eu vou deixar o quê para minha família? Né, faculdade, lá nos Estados Unidos, faculdade é caríssimo. Como que eu vou dar estudo para o meu filho? Uma bebê chegando, o mocinho precisando de cuidados especiais. E como que eu vou manter? Como que eu vou deixar minha esposa sem dinheiro, com um salário de professor? O que eu vou fazer? Aí ele se viu forçado e pressionado, até porque ele era professor de química, mexia com essas coisas, sabia muito bem dos elementos químicos. Ele começou a produzir droga. Olha que coisa linda! Que maravilha! Droga! Foi super fácil. Ele era professor de química e começou a produzir. E o cara começou a ganhar dinheiro. E começa a ganhar dinheiro. E daqui um pouco, ele fala, não, mas ele é só produtor. Só que daqui um pouco ele começa a traficar, daqui um pouco ele começa a matar bandido, que começa a entrar no mundo do crime. E aí a mensagem por trás, porque você começa a acompanhar a família do cara, a bebê nasce, toda aquela situação dele fazendo químio e tal, e o telespectador, ele é envolvido de tal maneira que você começa inconscientemente a torcer pro cara dar certo mesmo, para ele ganhar bastante dinheiro, para deixar a família bem e tal, e você fica torcendo para ele o tempo todo, porque você fala, puxa vida, o motivo dele é nobre, ele quer deixar dinheiro para a família dele, não é verdade? Tem alguma coisa de errado nisso? Não, ele está pensando na família dele. Não é? Tipo, ele vai partir, tem que deixar a família bem. Mas olha que interessante, porque são esses valores e esses princípios que vêm à tona, por exemplo, numa situação dessa. Em que lugar que será que a gente se colocaria? Defendendo ele? Tipo, não, ele tá certo, ele tem que cuidar mesmo daquele que é dele, a família dele? Ou será que a gente ficaria com os valores éticos e morais que, olha, independente do que ele, de querer bem a família, os meios para conseguir aquele bem, aquele benefício, realmente não são valores que Deus se agradaria. E aí? E muitas vezes, esse conflito, estou falando de um seriado, mas que muitas vezes reflete na nossa vida. Às vezes acontecem situações onde nós vamos conflitar. Até que ponto o teu interesse, o interesse da tua família está acima dos interesses do reino de Deus? Eu já vi, por exemplo, pastores se aproximando daquelas ovelhas mais abastadas financeiramente, sabe? Com interesse. Já vi. Ninguém me contou. Eu vi. Entendeu? Aí você fala assim, mas por quê? Porque a pessoa estava passando por uma situação. Esse pastor, essa pastora, estava passando por uma situação e precisava, entre aspas, se aproximar de alguém, achando que é dessa maneira que Deus vai suprir as necessidades. Muitas vezes passa despercebido. Se a gente não estiver atento, passa. É um plano de saúde que às vezes a gente defrauda. Ah, não, mas aí reembolso, faz várias notinhas lá e tal. E tá tudo bem, todo mundo faz. São esses caminhos tortuosos que muitas vezes pra gente é tão normal, a sociedade faz, é tão comum, e que muitas vezes a gente está desagradando ao Senhor e os nossos caminhos não estão endireitados, né? E a gente precisa ser realmente correto. Aquilo que é certo, que nem esse próprio exemplo aí desse seriado. Ele está pensando na família dele, mas através desse trabalho dele, quantas famílias ele está destruindo? Porque se alguém fabrica, é porque tem alguém que consome, não é? Ele está sendo conivente. Fala, pastora, mas ele é um no meio de milhões que fazem. Tipo, todo mundo faz. É verdade. Só que a palavra de Deus diz que os escândalos sempre vão existir. Sempre. Mas ele fala, ai daquele pelo qual o escândalo vem. É sério, não é verdade? Então, são situações que a gente precisa
olhar para dentro de nós e identificar quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios. A gente veio aí uns meses atrás, né, a situação das eleições e tal, o povo se degladiando na internet. Por quê? Perdendo amizade, se ofendendo, nível de ofensa mesmo. Por quê? Porque não concordam com visões, E aí você fala, puxa, perder a amizade, ir para o nível de ofensa. Chegamos a ver pastores, né, brigando. Então eu falei, meu Deus do céu, Jesus, quer dizer, por causa de uma situação de política, você perde os seus valores e os seus princípios. Cadê os seus valores, seus princípios? A política está acima dos seus valores e princípios? Não, os nossos valores e princípios têm que estar acima de qualquer coisa. Tem que estar acima da nossa própria vida. É isso que é ser cristão. Ainda que eu tenha que perder minha vida. Da pastora, você é louco, você está indo por... Mas Jesus não morreu? Pelo aquele que ele acreditava? Ele não morreu? Sendo inocente, ele morreu. É sério, o evangelho é sério, não é brincadeira não, é seríssimo. Então a gente tem que realmente, queridos, olhar para o nosso coração. Os caminhos tortuosos precisam ser retificados. E o último ponto, para a gente acabar, eu não aguento mais, pastor, é o quarto ponto. E o escabroso, que é o último ponto, o escabroso aplanado. O que é escabroso? Quando eu falo para você escabroso, isso aqui é uma coisa tão escabrosa, o que é escabroso? Eu vou ajudar vocês. É uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Ruim? Ruim, né? Isso aqui é escabroso. Não é uma coisa boa, né? A gente pode até não saber exatamente o que é, mas coisa boa não é. Exatamente. Escabroso. Assustador. Horripilante. Horrível. É isso que é escabroso. E o que é escabroso na nossa vida? Tem alguma coisa bem escabrosa na tua vida? Pecados, em geral, pensamentos, né? Muitas vezes a gente chega numa situação que você fala, puxa vida, mas por que está acontecendo isso? E muitas vezes é alguma coisa que está lá no coração e a gente nem consciência tem, mas a gente precisa parar, olhar e falar, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou pensando isso? Por que eu bloqueei o agir de Deus? Por que será que eu não estou confiando em Deus? Será que alguma coisa aconteceu lá atrás que de repente eu não estou confiando mais no Senhor? Que eu perdi essa confiança? Então, queridos, nós já estamos encerrando. Mas uma coisa é certa, e para finalizar, Jesus, ele quer realmente fazer um novo caminho dentro de nós. E nós precisamos preparar esse caminho para que ele possa fazer morada. Jesus não vai entrar num coração onde o caminho está todo tortuoso, mal nivelado, cheio de vales, cheio de sinuosidade. Não. Quando ele entrou em Jerusalém, não sei se vocês se lembram, a entrada dele foi triunfal, montado no jumentinho, uma entrada triunfal. E é assim que ele quer entrar nas nossas vidas, uma entrada triunfal, os caminhos aplanados, nivelados, que é justamente quando a gente deixa aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente conhece de Deus, e a gente passa a viver aquilo que a gente conhece. Passa por esse deserto todo que a gente falou nessa manhã, passa por tudo isso que a gente falou, mas o Espírito Santo vai nivelando, ele vai nivelando, vai aplanando os caminhos, e aí, aonde o Rei da Glória, Jesus, ele passa de fato a habitar plenamente nos nossos corações. Amém?